A democracia é essencialmente uma ideologia inclusiva, diversa e tolerante que incentiva o diálogo entre pessoas com valores distintos. Ela permite a representação proporcional de todos os grupos do país, independentemente de sua origem e na tomada de decisões coletivas. Mas o Islã, em sua base mais fundamental, estabelecida no Alcorão e em textos de apoio, não faz isso. Ele é inerentemente missionário. Ele busca converter todas as pessoas deste mundo ao Islã e fazer proselitismo em favor dele. Os islamistas na Oxford Union ficaram chocados com esse estudante, veja só. O Islã não é incompatível devido a falhas filosóficas ou aparente homogeneidade. O Islã é incompatível porque, mesmo com seu faccionalismo, mesmo com suas seitas radicalmente diferentes como o sunismo, o xiismo e tantas outras, o poder final não está nas mãos de uma pessoa ou de um povo, mas sim nas mãos intangíveis de Alá. Assim, as decisões no impacto não se baseiam em um Estado ou governo que possa ser responsabilizado, mas em um conceito irrefutável de ser supremo que não responderá à humanidade. Isso demorou um pouco. Boa noite a todos. É um prazer me dirigir à Câmara neste debate histórico sobre uma discussão polêmica, porém necessária, sobre governos e democracias atuais. Vou poupá-los das longas observações introdutórias e ir direto ao ponto. Proponho este experimento mental para que entendam a base do conflito entre valores islâmicos e democráticos. Se você acredita na teoria dos multiversos, vários universos coexistem em paralelo. Alguns interagem entre si, outros permanecem isolados. Isso vale para todas as sociedades, e a democracia pode ser vista como o multiverso que engloba todos os demais. No entanto, se a teoria do multiverso for verdadeira, então existe pelo menos um universo dentro desse multiverso onde a teoria não é verdadeira. O Islã é esse universo, por isso o debate sobre sua coexistência entra em paradoxo. Essa natureza paradoxal faz com que Islã e democracia sigam incompatíveis atualmente. Agora apresento os palestrantes do outro lado. Para iniciar a oposição, temos o tesoureiro eleito, Musa Haraj. Conheço Musa há muito tempo, desde sua primeira tentativa de me hackear em Hilvey. Sempre foi um motivador eloquente e admiro sua determinação. Ele será um oponente formidável. Musa e eu já dividimos muitos drinks. Eu me sentia numa adega, onde ele tentava me arrancar informações, servindo cerveja atrás de cerveja. O que ele não percebeu na época era que eu estava à beira do alcoolismo, e o que eu não percebi na época era que ele era muçulmano. O que explica a postura dele em relação à oposição? Sim, mas levanta a questão: o que ele estava fazendo frequentando bares altas horas da noite? Depois, há o ministro sérvio Usami Zekolj, líder do Partido da Justiça e Reconciliação, renomado em Sanjak e entre muçulmanos bósnios. Tenho boas fontes, Usami, de que você costumava administrar uma loja de alimentos orgânicos chamada Biosan. Tudo bem, mas só por esta noite. Acho que está na hora de você deixar as vagens e focar em algo mais sério. Depois temos o Dr. Masli Malik, ex-ministro da Educação da Malásia. Como um orgulhoso singapurense, respeito seu sistema educacional, mas o nosso supera o de vocês em quase todos os critérios. Também notei que você concluiu seu DPhil em Durham. Fico feliz em ver que você finalmente conseguiu chegar a Oxford, pelo menos uma vez. Como presidente nomeado do Instituto Internacional de Estudos Islâmicos Avançados, aguardo ansiosamente para ouvir suas opiniões sobre essa questão, esse debate. E por último, mas não menos importante, temos Majid Nawaz. Como fundador e presidente do think tank Quilliam e crítico do islamismo, às vezes me pergunto por que você está desse lado do debate. Espero que suas palavras hoje não o levem de volta à prisão no Egito. Suas experiências com organizações extremistas e prisões na Inglaterra, Egito e outros lugares certamente moldaram sua visão sobre o projeto global totalitário e teopolítico. Estou ansioso para ouvir seus análises, Ibrahim. Agora, para entrar na moção em si, esta casa acredita que o Islã é incompatível com a democracia. É uma moção direta, com muitas maneiras de levá-la adiante. Mas a forma como vou explorar isso no discurso de hoje é através da ótica do uso do Islã na política de poder dos dias atuais. Não vou aprofundar na teologia islâmica, pois 9 minutos não bastam para explorar a filosofia islâmica. Vou abordar conceitos sobre a legitimidade do Islã em governos globais, seu uso como razão de ser de partidos políticos, especialmente na Europa e Índia, e as justificativas para ações e princípios antidemocráticos em diversas nações. Portanto, de forma crítica, o argumento que vou apresentar neste debate vai se concentrar no fato incontestável de que Islã e democracia são dois conceitos irreconciliáveis devido aos princípios fundamentais pelos quais existem e operam, especialmente no que diz respeito às abordagens de governança e, por fim, à responsabilidade. O argumento central é que Islã e democracia são incompatíveis devido à questão da autoridade.
Em uma democracia, a autoridade para decisões cabe a um órgão coletivo. Um grupo de representantes, seja o Senado dos Estados Unidos, a Câmara dos Comuns britânica ou a Lok Sabha indiana, não faz diferença. Nesses órgãos, as questões podem refletir opiniões individuais, princípios partidários ou atitudes sociais do clima sociopolítico. Em outras palavras, as decisões tomadas pelo governo democrático são, como Lincoln previu, feitas por partidos do povo, discutidas pelo povo e tomam ações sensatas para o povo. Já nos governos islâmicos, cargos de liderança podem ser ocupados por pessoas em instituições religiosas ou governamentais, mas a autoridade, em princípio, não é deles. Esses indivíduos apenas transmitem a palavra de Deus. Colocando de outra forma, o governo islâmico, mesmo aquele que sustenta a democracia e permite a representação de grupos e facções alternativas, não toma decisões com base em uma escolha racional e proporcional. Ele baseia decisões nos princípios do Alcorão e outros textos religiosos, permitindo que interpretações da vontade de Alá determinem o resultado final de qualquer questão. O problema surge ao vincular isso a um ser incorpóreo. Neste debate, não discuto a existência de Deus, então não seguirei esse raciocínio. Vou explicar como governos usam a vontade de um ser superior para se isentar de responsabilidade e evitar questionamentos sobre suas decisões. O Irã, em particular, é um bom exemplo disso. Nas décadas de 50 e 60, na época de Mossadegh, a influência britânica e americana dificultou a democracia iraniana, situação que piorou após a deposição do Shah Reza Pahlavi e a ascensão da República Islâmica de Khomeini em 79. O governo teocrático islâmico do Irã frequentemente adota medidas consideradas antidemocráticas. Desde a exclusão de mulheres do poder até a imposição do hijab e as controvérsias nas eleições de Ahmadinejad nos anos 2000, nada disso condiz com os princípios do Islã. Muitas vezes, a teocracia islâmica controlou os parlamentos e o diálogo do povo iraniano através de Khomeini, Khamenei e outros que se dizem representantes da autoridade suprema, impondo a vontade de Alá ao reinterpretarem o Alcorão para seus próprios fins. Eles reprimiram protestos e limitaram oportunidades, especialmente para grupos que não se encaixam no ideal islâmico, como mulheres, membros da comunidade LGBT+, e minorias étnicas e religiosas, no que já foi um dos países mais diversos do mundo. Isso é chocante, pois meu país, a Índia, enfrenta isso desde o início da modernidade. A política de paz do imperador Akbar, o Surikul, foi revolucionária para sua época. Ainda assim, mulheres e minorias do império mal atuavam fora das sombras. Quem foi Bilbo, além de um cortesão astuto? Seu legado serve apenas como conto infantil, para sustentar relevância política e criar uma falsa narrativa de inclusão. O Islã, como religião da paz, é outro debate completamente diferente, mas posso afirmar que a única vez em que paz e democracia são realmente sinônimos é em Star Wars. Mesmo com uma versão pacífica do Islã, como nos capítulos da história Mughal e livros indianos, a democracia ainda seria distante e ridicularizada pelos poderes dominantes. A democracia é uma estrutura complexa, com vários mecanismos para garantir representação justa para todos no país. A democracia garante que as decisões tomadas impactem as pessoas da forma considerada mais positiva possível. Não vou me aprofundar muito nisso, porque isso é Rousseau e Mill, e esse é o meu conteúdo nas minhas aulas. Mas a democracia é bagunçada e falha mesmo quando completa, e isso acontece com frequência. O Islã não é incompatível devido a falhas filosóficas ou aparente homogeneidade. O Islã é incompatível porque, mesmo com seu faccionalismo, mesmo com suas seitas radicalmente diferentes como o sunismo, o xiismo e tantas outras, o poder supremo não está nas mãos de uma pessoa ou de um povo, mas sim nas mãos intangíveis de Alá. Assim, as decisões não se baseiam em um Estado ou governo que possa ser responsabilizado, mas em um conceito inquestionável de ser supremo que não responderá à humanidade. Ok, agora tenho certeza de que este próximo ponto vai chamar muita atenção, e não de forma muito amigável, mas é algo que sinto que precisa ser abordado ao considerar o conceito de Islã e democracia. A democracia é essencialmente uma ideologia inclusiva, diversa e tolerante, que promove o diálogo entre pessoas com valores distintos. Ela assegura a representação proporcional de todos os grupos do país e participação nas decisões coletivas. Mas o Islã, baseado no Alcorão e textos de apoio, não faz isso e é essencialmente missionário. Ele busca converter todas as pessoas deste mundo ao Islã por meio do proselitismo. Agora, alguns podem argumentar contra mim mais uma vez, dizendo que não é isso que o Islã prega. Esse conceito faz parte essencial da pesquisa acadêmica muçulmana. Ordens de Curso. Conceição desde 610. Porém, parte central da doutrina realmente vê não muçulmanos como infiéis, descrentes em seus padrões, condenados à eternidade em uma versão muçulmana do inferno de Dante.
Sou hindu, sul-indiano e não gosto da ideia de passar a eternidade em chamas no sexto círculo do inferno só porque ouvi uma afirmação e discordei do que alguém diz ser a palavra de Alá. Alguns podem criticar minha opinião sobre o conceito islâmico de Jahannam por ser direta ou sem nuances, mas preciso dizer isso. Por que alguém deve sofrer eternamente por um número finito de pecados cometidos em uma vida que é finita? Esse argumento tem permeado discussões desde o Guardian, pesquisas acadêmicas islâmicas, até mesmo os pontos de discussão do governo indiano, mas todos apontam para uma direção: o Islã é inerentemente excludente. Os princípios centrais do Islã excluem quem não se enquadra em sua religião e, por vezes, marginalizam grupos de segunda classe nos países. Isso o tornou incompatível com qualquer modelo ocidental de governo ou autoridade. Seja promovido politicamente ou não, incluir o Islã em um modelo de liberdade humana impede a coexistência de uma democracia pluralista e justa. Eu também tinha algo a dizer sobre os populistas, mas acho que vou evitar isso por enquanto, já que estamos ficando sem tempo. Mas, francamente, considere essa afirmação. Não estou dizendo que o Islã é a única religião que enfrenta o problema do populismo, de demagogos e extremistas que vão usá-lo para criar narrativas de causa a seu favor, mas todo o conceito de religião e governo é facilmente exposto a isso. Populistas movidos pelo poder, que usam essas narrativas para propagar medo e histeria através de autoridades divinas que afirmam representar, vão buscar o poder para seus próprios interesses, em vez de para a população coletiva que a democracia exige. A democracia é naturalmente faccional e federalista, exigindo vozes dissidentes para funcionar plenamente, como destacaram Hamilton e Jay. Só deixe eu terminar, não vai levar mais de 10 segundos. Por outro lado, apesar de existirem seitas radicalmente diferentes dentro da estrutura geral do Islã, a dependência de sua legitimidade estar atrelada à autoridade de um ser superior, Alá, e, portanto, seguir uma estrutura de crença monoteísta que absolve indivíduos e governos de responsabilidade torna-os fundamentalmente contraditórios. Peço a esta casa que reflita sobre o que eu e outros membros da proposição teremos a argumentar e vote a nosso favor ao final deste debate. Obrigado. Debate brilhante aqui e um trabalho que demonstra exatamente por que o Islã não é compatível com a democracia, porque, você sabe, a Grã-Bretanha e o Islã são como óleo e água. Você sabe, porque claramente a lealdade deles é, em última análise, a Alá e não a lei britânica, e isso não é compatível. E que, você sabe, ser um muçulmano verdadeiro, no fim das contas, é seguir a Sharia, é implementar totalmente a lei islâmica e fazer guerra contra o Ocidente até que isso aconteça. E isso é um problema. O problema é basicamente demográfico. Há uma quantidade determinada de pessoas. E se essas pessoas forem da fé islâmica, então a Grã-Bretanha vai se tornar um país islamista? Acho que J.D. Vance brincou recentemente dizendo que, sabe, ele estava se perguntando quem seria o primeiro estado islamista com uma bomba nuclear, e ele disse que poderia ser o Reino Unido, porque essa é a realidade. O Reino Unido está indo nessa direção se eles não corrigirem o rumo e disserem não à imigração, e disserem que vão pausar tudo isso e descobrir como incentivar as pessoas a terem mais e mais filhos, especialmente os britânicos natos. E Trump está fazendo isso agora nos Estados Unidos da América. Ele está garantindo que haja grandes incentivos para as pessoas terem muitos filhos. E se você incentivar os americanos e os britânicos natos a terem filhos, esse é o melhor tipo de barreira ou forma de impedir essa ameaça, porque você não vai impedi-los de ter filhos. Isso, sabe, antes de tudo, é nojento. Você não pode fazer isso. Mas também, em segundo lugar, eles simplesmente eles vão ter filhos. Então, a realidade é que a melhor maneira de impedir isso e a melhor maneira de, sabe, acho que Patrick Bet-David sempre diz isso. Ele disse que você pode discordar ou ter problema com o Islã sendo maioria no mundo, mas sabe, o que você vai fazer a respeito disso? Você vai ter filhos e tentar ensiná-los a ter orgulho do seu país e tentar criar esse tipo de onda patriótica e votar nas pessoas certas e todas essas outras coisas? Ou você vai simplesmente ficar parado reclamando? Porque se você só ficar parado reclamando, isso não vai te levar a lugar nenhum. Esse é meu breve desabafo de hoje. O estudante fez um ótimo trabalho ao mostrar que o Islã não é compatível com a democracia. E qualquer um que te diga que é, obviamente está deturpando ou é ingênuo em relação às reais circunstâncias de como seria, por exemplo, um Estado Islâmico. Sabe? E isso realmente não é compatível com a democracia. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.
Você está pronto para mudar sua vida? A Dream Raffle está te dando a chance de fazer exatamente isso e Ganhar um apartamento de luxo de US$ 1.200.000 em Jerusalém, bem no coração da capital de Israel. Garanta seus bilhetes antes de 22 de dezembro e você também concorrerá a um bônus em dinheiro de 15 mil. Não espere. Esta pode ser a casa dos seus sonhos e o prêmio dos seus sonhos. O link está na descrição abaixo. Garanta seus bilhetes agora antes que seja tarde demais.